Você gosta de futebol? Alguma vez já imaginou como seria poder ganhar dinheiro com esse esporte mesmo não sendo um jogador? Se a resposta for sim, tem uma boa notícia para você. Que não apenas é possível se divertir enquanto assiste jogos de futebol, como também é possível faturar com isso, tendo apenas um computador com acesso à internet e uma TV. Eu e você sabemos que ninguém precisa ser um expert em futebol para em certos momentos conseguir prever exatamente o que vai acontecer, não é mesmo? Você sabia que muitas pessoas, ou até mesmo você, pode estar jogando dinheiro fora enquanto faz isso? Sim, jogando dinheiro fora. Mas por quê? Simplesmente porque existe um mercado conhecido como bolsa esportiva que te paga por essa sua previsão. E eu ainda posso te ajudar a melhorar a sua percepção do futebol. Ficou interessado em descobrir como tudo isso funciona? Então preste muita atenção. Gabigol, um apelido que traz responsabilidade. Precisa fazer jus ao nome. Ontem ele foi Gabitrago, Gabi carrinho atrasado, Gabi perde o gol na cara do goleiro que defende com a perna. Gabigol. Mas cadê o gol? Vai fazer hoje. E fez! Gabriel! Saiu! Gol! Pronto! Agora já pode chamar de Gabigol. Finalmente, né? Boa tarde pra você. Olha só, daqui a pouco você vai ver a reportagem completa aí da goleada do Flamengo sobre o Americano, nessa que foi a primeira rodada da Taça Rio, né? Também vamos ter uma entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, depois do incêndio que matou 10 meninos no Ninho do Urubu. Foi a primeira entrevista coletiva do presidente do Flamengo. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu a primeira entrevista coletiva depois do incêndio no Ninho do Urubu, que resultou na morte de 10 meninos das categorias de base do clube. As indenizações às famílias foram o tema principal. Demorou. 17 dias depois da tragédia, o presidente do Flamengo finalmente encarou os microfones. Foi a primeira entrevista de Rodolfo Landim. Até então, o clube vinha se comunicando através de pronunciamentos, notas oficiais e tentativas frustradas de entrevistas de outros dirigentes. Não sei. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Em cima dessa demanda que ocorreu, para que a gente pudesse falar com vocês, quer dizer, é importante a gente dizer que nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade das informações que a gente ia passar para vocês. Durante 1h30 na sede da Gávea, ele foi bastante questionado, principalmente porque no fim da semana passada, a relação com as famílias sofreu um desgaste muito grande. O Flamengo sugeriu que a Defensoria Pública mediasse o acordo. Na última reunião no Tribunal de Justiça, as partes não se entenderam e as famílias deixaram a reunião insatisfeitas, revoltadas. Atitude do Flamengo, uma falta de respeito com a gente, pai, entendeu? Ontem, Rodolfo Landim acusou 2 advogadas contratadas por 2 famílias de mudarem o rumo das conversas. Os dirigentes rubro-negros preferem que cada indenização seja negociada separadamente. A gente entende que é um momento difícil, mas o que a gente percebeu é que, de alguma forma, essas 2 advogadas conseguiram criar um clima, vamos dizer assim, dentro daquele grupo lá, em que fosse deliberado, vamos dizer assim, um valor muito alto e que, na verdade, aquilo que vinha sendo falado pelo Ministério Público também e pela Defensoria, como se fosse um teto daquilo que fosse ser discutido a partir daí. Sobre valores, nenhuma informação nova. Apenas que a proposta de R$400 mil para cada família e um salário mínimo por 10 anos foi desmentida e que a ajuda de custo de R$5 mil por mês está mantida. O que foi colocado tudo aquilo foi como um piso de discussão que nós entendemos, como eu já falei anteriormente, que é muito acima de toda e qualquer decisão que já aconteceu. A gente lembra que o Ministério Público do Trabalho divulgou que o Flamengo não aceitou uma primeira proposta de R$2 milhões para cada família e o pagamento de R$10 mil por mês durante 30 anos.
O valor que o Flamengo está propondo, ele é em muito superior ao que existe nas jurisprudências. O que não significa que o valor que foi solicitado como piso no início da conversa, antes do processo de mediação, pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, tenha sido um valor que seja equivalente com os das decisões judiciais. O Ninho do Urubu, local da tragédia, deveria estar aberto. O presidente do clube, Rodolfo Landim, garantiu que enquanto a justiça não decidir, o time vai permanecer treinando lá. Qual o risco que aquele tipo de atividade ele oferece no campo de futebol? Eu diria que é nenhum. E é por essa razão que a gente está deixando o clube continuar a treinar lá. O Ministério Público pediu, mas isso ainda está sob júdice. Não existe um posicionamento ainda da Justiça com relação a isso. Que, imagino, vai ouvir os argumentos do Flamengo também antes de tomar uma decisão. Durante a entrevista, o presidente alegou que 12 multas dadas pela prefeitura só chegaram ao clube depois da tragédia e que durante muito tempo aquele tipo de alojamento foi permitido pelos órgãos públicos. O Flamengo teve no passado, quer dizer, alvará para a utilização do Ninho do Urubu com módulos iguais àqueles que estavam ali. Além disso, ele se defendeu afirmando que o alojamento estava dentro dos padrões de segurança exigidos pela lei. Mas algumas reportagens mostraram que pequenos cuidados, equipamentos baratos como alarmes, poderiam ter ajudado a salvar vidas. O que nós podemos apurar é que eles não tinham alarme de incêndio e que isto não era necessário pela legislação, tá certo? E as instalações elétricas, ao contrário do que chegou a ser veiculado na imprensa, tá certo? Todas elas eram independentes para cada uma dos ar-condicionados e com disjuntores. Nesse domingo de muitas perguntas, não todas, o presidente do clube enfim se posicionou. Certamente, outras entrevistas serão necessárias. O incêndio no Ninho do Urubu jamais será esquecido. Já o Flamengo tem a oportunidade de mostrar como ficará lembrado após essa tragédia. Em entrevista ao nosso site Globoesporte.com, advogados de algumas famílias disseram não ter conhecimento do encontro de familiares das vítimas com o Flamengo, como foi citado por Landim na entrevista. Os advogados já planejam uma ação coletiva contra o clube, mas reforçaram que estão abertos ao diálogo para que a situação seja resolvida logo. Falando agora do time, o Henrique Dourado está de saída do Flamengo, tudo acertado entre o clube e o Renan Jianye, da China. O atacante já até fez exames médicos, tem mais detalhes no nosso site Globoesporte.com. E na primeira rodada da Taça Rio, o Flamengo venceu bem o Americano no Maracanã e finalmente o Gabriel Barbosa pode ser chamado de Gabigol. Se tem um peso que o atacante Gabriel carrega com muito prazer no Flamengo, é esse daí. Desde a minha estreia, né, que eu tenho esse carinho da molecada, talvez por ser jovem também, ter 22 anos. E eles se veem perto de mim. Não ter feito nenhum gol com a camisa do Flamengo até o jogo contra o Americano incomodava. Dava pra ver isso em campo. Mas para o Gabriel não chegava a ser um peso. Eu acho que com gols eu não preciso provar nada pra ninguém. Todo mundo sabe da minha capacidade. Obviamente que eu treino bastante, me dedico, me cobro, mas não tem peso algum. Eu sei que os gols vão sair naturalmente, não tem peso algum. Vitinho também não tinha marcado ainda em 2019. Se para ele isso era um peso, durou só 1 minuto e 12 segundos. Foi também no começo, mas do segundo tempo que ele fez mais um. Quase foi do Gabriel e seria um golaço. Mas a bola bateu na trave e sobrou livre para Vitinho. A bola tá procurando ele hoje! Vitinho vinha sendo muito criticado pela torcida. Ele só começou como titular no jogo de ontem porque o Bruno Henrique estava com uma virose. Depois de marcar os 2 gols, ele foi substituído pelo técnico Abel Braga e saiu aplaudido. Lógico que a gente não quer ser vaiado, mas eu acho que faz parte do jogo. Eu acho que o mais importante é a gente ajudar a equipe a vencer. Foi um alívio também para o Gabriel Barbosa. Artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado, com 18 gols marcados, chegou para ser o goleador do Flamengo.
mas só agora, enfim, pode ser chamado pelo apelido. Gabigol. Mas cadê o gol? Vai fazer hoje. E ele fez mesmo. Gabriel! Saiu! Gol! O passe foi do uruguaio Arrascaeta, que tinha falhado no último jogo contra o Fluminense, aquele que causou a eliminação na Taça Guanabara. Giro uruguaio, valoriza a posse de bola, perde. Resposta do Fluminense, o cruzamento, Luciano! Gol! Ele foi super feliz no passe, depois eu engraxei a história dele porque ele merece bastante, jogador de qualidade, a gente pôde ver hoje. Gabigol marcou o primeiro dele apenas no 6º jogo pelo Flamengo. O cara que veio artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado não tinha feito gol, isso é complicado. E conseguiu marcar. Então isso tudo tira um peso, isso tudo ajuda. Eu vim aqui para ser artilheiro, para bater minhas metas de gols do ano passado. Eu vim aqui para ajudar o Flamengo e fazer a torcida muito feliz. O americano chegou poucas vezes ao ataque. Diego Alves fez boas defesas. Mas a zaga do Flamengo não evitou o gol de Espinho. Levantamento, Espinho! Gol! Parecia que o jogo teria apenas Vitinho e Gabriel como protagonistas. Mas teve espaço também para o Diego. O capitão furou, mas também deu belos passes. Esse aí de letra, vale até ver de novo. Que isso, Diego? Como é que chama aí, maestro? Denomina pra mim. É letra. E fez o dele também. Cruzamento, Diego Ribas! Gol! 4-1 Flamengo. Uma partida que foi boa pro Vitinho, pro Gabigol, pro Diego e pro Abel Braga também. Se for sempre esse percentual, tá, eu vou adorar. Você marcar o 4, sofrer 1, nada mal.